Enquanto Alexandre de Moraes e a PGR jogam para agosto a análise da constitucionalidade do PL da dosimetria, provocando a maior covardia para as pessoas que ainda estão presas, acauteladas, tornozeladas, o Jacques Wagner manda a sua defesa apelar para o STF e pedir anulação da última operação da Polícia Federal que atingiu a sua casa e suas residências milionárias, mansões e apartamentos em prédios de luxo. Engraçado que eu pensei que o Jacques Wagner fosse da turma do quem não deve não teme, mas parece que eu estava enganada novamente. E aí nesse vídeo eu também vou te contar como que a mídia que viu que não deu nada, nem arranhou a imagem de Flávio Bolsonaro, aquele vazamento, com muitas aspas, do áudio dele com o Vorcário, a mídia está tentando requentar o assunto dos encontros de Flávio e eu vou contar para você o Buziles porque tem ali uma pegadinha na última matéria e eu vou te orientar para que você responda com toda a pompa e circunstância aquele esquerdista de quinta categoria. E por falar em Vorcário, vocês sabiam que a mídia tentou o tempo todo, nessa caminhada de investigação contra o Vorcário, dizer que tinha um celular que até o PT e o PL temiam. Acontece que, meus amigos, o tempo passou e o que foi provado mesmo é que só quem temia esse tal desse celular era o PT. Mas a coisa piorou muito. Eu vou te contar que teve um outro celular que acabou de arrebentar agora, que o PT temeu e tremeu, e nesse caso foi só o PT. Eu posso te contar, né? Dos 9 celulares de Vorcário apreendidos pela Polícia Federal, 6 já foram periciados. Isso quem diz não sou eu, é a Polícia Federal. Só faltam 3 do Vorcário. Mas além disso, senhores, nós temos mais 60 celulares para serem periciados. E vocês acham mesmo que vale a pena acreditar na mídia, continuar acreditando na mídia de que, ai, o PL está temendo e tremendo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo tintim por tintim. Agora é hora de você deixar aquele like que é muito importante para o canal. A plataforma entende que você gostou do vídeo e passa a distribuí-lo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, que o preço da liberdade é eterna vigilância. Bora para a pauta. 2 assuntos importantes antes da gente ir para as nossas pautas. Como vocês podem ver, eu tirei metade do braço biônico, agora ficou só a última parte, vai ficar mais um mês. Mas em contrapartida, ó, eu consigo esticar o braço, já consigo encolher o braço e já consigo, aos trancos e barrancos, colocar meus brinquinhos. E a maquiagem ficou um pouquinho mais fácil. Então eu estou muito feliz, passei o dia ontem no hospital, foi assim, maravilhoso. Estamos avançando, vamos lá, com fé em Deus, um dia de cada vez. E se vocês não me abandonarem, a gente vence qualquer parada. E eu tenho que atualizar vocês também a respeito da saúde do Gustavo Gaia. Ontem a assessoria dele disse que a equipe achou por bem que ele voltasse à internação porque ele está com suspeita de uma leve infecção, então eles acharam melhor monitorar mais de perto, tá? Ele segue internado, consciente, acompanhado de sua família e sob os cuidados da equipe médica. O Gaia agradece as orações, os pensamentos positivos e todos os comentários positivos que vocês deixam lá para eles. Não abandonem o Gustavo. Pessoal, vão lá, vão na página dele, conversem com ele, deixem uma oração, deixe uma bênção lá para ele, porque um menino de ouro, e um menino de ouro de verdade, se é que vocês me entendem. Aí a gente passa pelas pataquadas do governo federal. Isso aqui virou uma zona categorizada, né? É a Casa da Luz Vermelha misturado com Bataclan, misturado com tudo quanto é possível que você possa imaginar no mundo. Vocês acreditam que a portaria do órgão do GSI designou Major Fulano de Tal e Tenente Cicrano de Tal como assistentes na segurança presidencial? Sim, parece incrível, parece inacreditável, mas aconteceu. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de ontem e quando foi procurado, o GSI apenas disse que foi um erro, um mero erro, foi um equívoco, entendeu? Um equívoco. E o DOU, né, o Diário Oficial da União, será corrigido na próxima edição e aqui nós temos o print do documento oficial, da publicação oficial do Diário Oficial da União. Como é que é aqui? Major Fulano de Tal e Tenente Cicrano de Tal. Vou confessar a vocês que nas minhas vozes de cabeça mais loucas, eu imaginei, cara, Lula colocou tantas coisas em sigilo que chegou nesse ponto que ele mandou que o GSI não permitisse que a população brasileira soubesse quem são os seus seguranças, quem toma conta, né, da segurança do presidente. Mas aí eu descobri que era pior. Sinceramente. Virou bagunça, brava gente. Virou bagunça.
Aí a gente entra no lado mais obscuro das conversas comezinhas da elite aristocrática comunista do Brasil, comunista revolucionária do Brasil. PGR e Alexandre de Moraes empurraram a análise da constitucionalidade do PL da dosimetria para agosto. Alguns especialistas acham que dá esse crédito para Flávio Bolsonaro, faltando pouquíssimo tempo para a campanha oficial e para as eleições, não é muito inteligente, porque aí não beneficia Luiz Inácio. Então, não importando se nós vamos prejudicar vários inocentes, várias pessoas que não fizeram absolutamente nada, que não quebraram nada, que não invadiram nada, um monte daquelas pessoas que se abrigaram, né, nos edifícios públicos por causa das bombas de gás lacrimogêneo que estavam sendo jogadas dos helicópteros, não importa. Cara, mas eles são inocentes. Não importa. O que importa é não dar margem e nem vantagem para Flávio Bolsonaro. E aí o G1 está dizendo que, na bagunça da dosimetria, PGR se manifesta contra a suspensão de lei que pode permitir redução de pena de Bolsonaro e aliados. Porém, essa lei foi suspensa por Alexandre de Moraes em maio, através de uma liminar, e eles decidiram que vão analisar a dosimetria somente em agosto. Justificativas. Olha, a agenda do STF está muito cheia. A análise do PL da dosimetria, ela está na data que tem que estar. E tem gente palaciana dizendo por aí que pode ser que nem agosto, tá? Que aí entra setembro, campanha política, vamos deixar para quando Deus quiser. Enquanto isso, essas pessoas continuam sofrendo. Felipe Martins, absolutamente torturado, Jair Bolsonaro também. Inclusive ontem o André Janones disse que o sonho dele é morar no condomínio de Jair Bolsonaro para fazer assédio, manifestação de dia e de noite na frente da casa dele. Esse é o Brasil que vai para frente, o que, no fundo, eu acredito que seja um baita desespero, porque eu vou te mostrar agora como que a mídia está tentando requentar notícias a respeito de Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro. O jornal O Globo lançou ontem que no Bastidores do Lauro, a segunda reunião entre Daniel Worcaro e Flávio Bolsonaro parece que não foi só um papo entre o ex-dono do Banco Master e o filho de Jair Bolsonaro. O banqueiro teria recebido o candidato à presidência em Brasília no começo do ano passado. Lauro Jardim explica mais. Não vou ler a matéria não, mas eu quero saber o seguinte: em janeiro do ano passado, alguém sabia quem era Daniel Worcaro? Porque, sinceramente falando, eu não sabia. Deixa aí para mim no chat agora. Se você sabia quem era Daniel Worcaro em janeiro de 2025, digita 1. Se você não sabia, digita 2. Vamos tirar o Novos Fora dessa situação? Porque parece que o povo que é sustentado por certas organizações e por certos governos está desesperado. Porque, olha, requentando notícia velha. Porque primeiro, foi no início do segundo semestre. Agora eles descobriram que essa tal reunião foi em janeiro de 2025, esquecendo que isso inocenta ainda mais Flávio Bolsonaro, como inocentaria qualquer um que fosse conversar com Worcaro, desde que não oferecesse contrapartida política, como é o caso do Ciro Gomes. Certinho? Certinho. Peraí que a gente já vai chegar em Jacques Wagner. Antes de chegar lá no sócio baiano do Worcaro, como designou o Paulo Figueiredo, eu quero mostrar para vocês a tentativa ridícula, esdrúxula, suja, fiofó de cobra mesmo, da mídia em tentar denegrir, manchar a imagem, tanto de Flávio Bolsonaro quanto do PL. No dia 9 de março de 2026, o Metrópolis saiu com essa notícia: mais um celular aterroriza o PT e o PL, no caso Master. E aí, se você avançar na matéria, eu destaquei esse trecho aqui, ó. Trata-se do aparelho telefônico de Augusto Lima, conhecido como Guga Lima, um dos principais sócios do Banco Master. Nos bastidores, integrantes do PT, do presidente Lula, e do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, admitem receio com a eventual divulgação do conteúdo do aparelho. Eles avaliam que as mensagens podem comprometer e atingir aliados dos dois campos políticos. Bem, se você está falando de aliado do PL, Ciro Nogueira, que foi um aliado de ocasião mesmo, e você comparar com o aliado Jacques Wagner, que é amigo de Lula há mais de 48 anos, aí você no mínimo perdeu o senso das proporções. Mas a mídia do regime, a mídia mainstream, ela é assim mesmo. Ela joga pra galera no intuito de confundir a sua consciência e o seu julgamento. Só que, não muito distante, no dia 22/6, conhecido como ontem, o Metrópolis trouxe celular de Giga, que não é o Guga Lima, tá? Celular de Giga, pai do enteado de Wagner, Jacques Wagner, aterroriza PT
do Tribunal de Justiça da Bahia. Aí eu fiquei me perguntando por que cargas d'água esse celular aterrorizaria o PT ao Tribunal de Justiça da Bahia. Bom, a matéria diz que Wagner é casado com uma desembargadora do tribunal. Guilherme Sodré é figura conhecida nos corredores da corte. Ele também é pai do enteado de Wagner, Jacques Wagner. Um dos celulares que foi apreendido dentro do âmbito da Operação Compliance Zero tem provocado apreensão entre integrantes do PT e até do Tribunal de Justiça da Bahia, o do publicitário Guilherme Sodré. Conhecido como Giga, Sodré é pai do secretário do Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré, enteado do líder do governo do Senado, Jacques Wagner. É todo mundo administrando o Estado em família. Mas aí, quando a gente diz eu quero apoiar Flávio Bolsonaro, tem até ignorante que se diz de direita berrando que o Brasil não é uma monarquia. Como se a gente estivesse sugerindo sucessão sem eleição. Mas o povo lá da Bahia, por exemplo, está todo mundo administrando todos os cargos em família. E aí você não ouve nada da esquerda, né? Vamos seguir aqui. Figura conhecida nos bastidores do Tribunal de Justiça da Bahia, Guilherme Sodré é casado com a desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medawar, integrante da corte, como revelou Metrópolis em reportagem na coluna de Tárcio Lohan. Suspeito de atuar como lobista de empresas na corte. É isso. Mas lobby aqui no Brasil não é proibido? Depende de quem faz. Pois é. Sodré era conhecido da Polícia Federal por seu envolvimento em outro escândalo que alcançou banqueiros e políticos. Segundo apurou a coluna aqui do Metrópolis, dessa vez a preocupação em torno do conteúdo do celular apreendido é grande e vai muito além do meio político. O receio alcança integrantes do judiciário baiano e também empresários do Nordeste. Ora. Então quer dizer que o receio do PL acabou, né? Porque se o motivo deles tentarem te convencer que o receio do PL era por causa do aliado Ciro Nogueira, você pode jogar fora no lixo. Jogar fora no lixo. Porque Ciro Nogueira foi aliado de ocasião, porque ele tinha muitos interesses também. E, meu amigo, comparar isso com a ligação de Wagner com Lula é até uma piada. Aí eu levo você até o post do Paulo Figueiredo, que eu comentei ainda há pouco, sobre o sócio baiano do Vorcaro. Ele indicou o chefe da Polícia Federal do Lula, que é encarregado de investigar o Vorcaro. Aí ele manda um PQP e diz que o Brasil é muito pornográfico. O Master é do PT, comentando uma manchete do Metrópolis da Andresa Matais, que diz: atual ministro da Justiça, chefe da PF, é indicação de Jacques Wagner. Ou seja, o cara que vai investigá-lo. E falando em Jacques Wagner, olha o terror do moço. Ele recorreu ao STF pedindo anulação da operação da PF, que teve o senador como um dos alvos. A nona fase da Operação Compliance da Polícia Federal, na última quinta-feira, dia 18, apontou que o senador atuou em defesa dos interesses do Banco Master no Congresso Nacional e, em troca, recebeu vantagens indevidas. Tá, vamos colocar aqui em perspectiva 2 pontos importantes. Primeiro, o Jacques Wagner disse que um dos PLs que ele realmente defendeu era o PL que limitava os juros a 300%, e teve mais um item dentro desse PL que realmente, se for verdade, eu não tive tempo para investigar direitinho, porque eu passei o dia no hospital ontem, mas, se for verdade, realmente não tem nada que o incrimine. E o segundo ponto é que o Jacques Wagner disse que nunca defendeu o PL que aumentava lá o FGC, e o senador Plínio Valério corroborou com essa alegação do Jacques Wagner. Eu confio até segundo plano no senador Plínio Valério. E você, o que você acha? Mas, no fim das contas, eu sempre lembro que ele é da turma do quem não deve não teme. Não foi isso que eles falaram de Bolsonaro o tempo todo, mesmo sabendo tudo que Bolsonaro estava enfrentando, de não ter acesso à ampla defesa, não ter acesso aos inquéritos, às provas e tudo bonitinho. E agora por que uma operação na casa dele, nas residências luxuosas, né, dele, ele quer que anule? Eu não entendo, porque há poucos dias atrás ele veio a público dizer que ele está muito tranquilo em relação ao dinheiro, em relação à contrapartida. Então, por que não deixa a polícia investigar, Jacques Wagner? Conte isso para nós. Conte isso.
E já que nós estamos falando da pataquada de STF, Worcaro, Banco Master, vamos dar um pulinho no STF que eu pretendo te finalizar com o infarto agudo do miocárdio nesse exato momento. Olha a notícia que saiu ontem no G1. Dark Horse. PGR avalia que cabe a Mendonça e não a Moraes decidir sobre pedido para investigar repasse de Worcaro a Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que o Lindinho quer que tanto Flávio quanto Jair sejam incluídos no mesmo inquérito que condenou Eduardo Bolsonaro como traidor da pátria, coação à justiça, entre outras coisitas mais, alegando que supostamente Eduardo poderia ter usado o valor investido para a produção do filme, que já foi provado que foi mesmo para a produção do filme, toda a contabilidade prestada. Que o Eduardo usou aquilo para fazer lobby contra o Brasil no Congresso dos Estados Unidos, ética terva, essa cimerdelê que sai das vozes da cabeça lustrosa, que se acha a mente brilhante. E para a surpresa de todo mundo, que agora nós ficou surpreso, agora nós deu o tilt necessário na vida, né? O tilt aleatório. A PGR avalia que sim, cabe a Mendonça e não a Moraes decidir sobre esse pedido. Calma, vamos tomar um gole de café juntos para que a gente não finalize do coração e não parta dessa para melhor antes de ver a posse de Flávio Bolsonaro. Sim, brava gente, eu fiquei como vocês. Tintim do Café Delta, que faz tempo que eu não falo dele para você. Café Delta, a cafeteira tá aqui na tela e você pode adquirir com desconto, parcelar no seu cartão de crédito, consulte aí as condições e você ainda dá uma força aqui pro canal. Só ontem, foram mais de R$400 em medicamentos. E sim, eu também fiquei boquiaberta exatamente como você. Mas será que nós podemos agora passar a acreditar na benevolência PGR, Moraes, etc.? Mais ou menos. O TSE, ele determinou a remoção de uma imagem falsa que associava Flávio Bolsonaro a Daniel Worcaro. Diz a PRI que na decisão, André Mendonça apontou o conteúdo que foi manipulado por IA e tinha potencial para induzir eleitores ao erro. O autor da publicação terá 24 horas para remover o material. Nossa, então quer dizer que vai dar tudo certo lá no TSE? Si pero não mute, meu pequeno padrãozinho, porque como nós havíamos preconizado aqui no canal algumas vezes, ontem saiu aqui, na Malu Gaspar, a seguinte matéria: STF atropela TSE e tribunais regionais em decisões que podem causar turbulências na corrida eleitoral. Como exemplo, ela cita o caso de Roraima, que o interino disputou a eleição suplementar no domingo, livre da concorrência dos principais rivais. Citou também que aconteceu a mesmíssima coisa com a crise no Rio de Janeiro, que já tinha lá um eleito pelas leis do Rio de Janeiro e que não era para quem está como governador interino no Rio de Janeiro, era para estar lá, não era, entendeu? E aí eu fico me perguntando, gente, vocês realmente tiveram a ilusão de que o STF não iria tentar jantar o TSE no café da manhã nessas eleições de 2026? Porque, olha, falta de aviso não foi. Nós falamos muito por aqui. O STF vai tentar desmerecer, desacreditar e deslegitimar toda e qualquer decisão do TSE que beneficie a justiça. Porque eu não posso dizer que beneficie Jair Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro. É que beneficie a justiça. Mas isso por quê? Só porque o presidente do TSE é um indicado de Jair Messias Bolsonaro. Prepare-se. Sem emoção não será. Agora a gente chega na galeria dos traíra. Temos imagens, temos vídeos, temos tudo. Olha só, Ciro Gomes, sendo Ciro Gomes. Ele ontem disse, os dois são iguais a respeito de Lula e Bolsonaro. Ele tentou igualar Bolsonaro e Lula, desistiu de sua corrida presidencial, vai sair para deputado federal e ainda por cima negou qualquer apoio a Flávio Bolsonaro. Ciro Gomes é o próprio. Falando mais de traíras, tem o Zema. A sua relação com Flávio Bolsonaro azedou? Nós nunca fomos próximos. Eu estive mais próximo do Bolsonaro, porque fui governador, enquanto ele presidente, e com o senador eu não tive muito contato. Tive agora, recentemente, no início do ano, que nós encontramos algumas vezes, e não concordo com quem lida
com esse banqueiro que está aí, né, mostrando que era um grande bandido, talvez o maior banqueiro bandido da história. Eu não posso aplaudir ninguém que se aproximou desse banqueiro. Enquanto isso, qual é a situação do Partido Novo? Continua se fingindo de morto e de louco, fazendo de conta que Romeu Zema não está fazendo o que ele está fazendo. Então, Zema, pelo amor de Deus, se você não pode aplaudir quem teve contato com o Vorcaro, o que eu acho justo, mas o contato criminoso com o Vorcaro, eu acho justo, e não é o caso de Flávio Bolsonaro, eu e você sabemos muito bem disso, eu acho melhor que o Novo desembarque da coligação com o PL. O Novo já deveria ou ter dado uma freada em Romeu Zema ou ter desembarcado da coligação. Vai coligar com o PT, filho. Vai coligar com o PP, com republicanos, entendeu? Com o MBL, com o PSOL. Vai lá, Zema. Esse é o tipo de traíra que Flávio Bolsonaro tem que enfrentar todos os dias. E depois que ele foi eleito, que vai brotar de traíra também eleito, vocês não têm noção. Hoje terçou, daqui a algumas horas eu estarei na bancada do Terça Livre, não, do Timeline TV, junto com os meus queridos Alan dos Santos e Ramagem, se ele não tiver aquele compromisso semanal que ele sempre tem, diversos convidados, eu conto com a sua presença lá. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduartravaleria@gmail.com. E na descrição eu deixo sempre 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Você pode dar aí a sua contribuição. Bora tretar nos comentários e mais tarde lá para Timeline TV? Combinado. Beijo no coração e fui.